glória do Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos dar início a mais um momento do alimento diário. Alimento com Deus. Eu e Deus, Deus e eu caminhamos junto. Tens caminhado com Deus? Tens andado com Deus? Então vamos para o nosso alimento diário. Bom dia. Bom dia, Andegela Cruz. Deus te abençoe. É mais um dia que nos dá o Senhor. Vamos aproveitar para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. E para o nosso alimento diário de hoje, o verso-chave se encontra Provérbios, capítulo 16, e o verso 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos, ou os teus planos serão estabelecidos, ou os teus sonhos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Vamos buscar a Deus, vamos servir a Deus, vamos dar a nossa vida, o nosso melhor a Deus. Porque quando fazemos, entregamos a Ele, confia é entregar, entrega para Ele. E todos os teus sonhos, teus planos, seus desígnios serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16 e o verso 3. Hoje eu estava aqui fazendo o meu devocional com Deus e o Senhor foi me dando a sua palavra. Entrega na mão de Deus. Confia nele, o Senhor estava dizendo para mim. E era o recado para passar para ti que ia entrar aqui nesta manhã. Bom dia, Bielzinho, Jane, Vitória, Alessandra. É mais um dia que nos dá o Senhor. Vamos aproveitar para servir a Ele. Cleonice, Railana, Hilda, Juliana, Cristiane, irmão João Felipe. Paz do Senhor a todos. Vamos para o nosso alimento diário. Vamos nos alimentar de Deus, da sua palavra, do seu querer. E eu ali, falando com Deus, conversando com Deus, me alimentando em Deus. E eu estava no Salmo 126. Estava a leitura no Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. E o Espírito Santo fez me lembrar também de Salmos 30 e o verso 5, o que diz lá? Pois a sua ira dura um só momento. Deus se ira. Ele fica brabo, fica nervoso comigo e com você. Só que a diferença de Deus e nós é que a sua ira dura um só momento. Se você quiser ler na tua casa, Salmos 30 e o verso 5. Porque a sua ira dura um só momento, mas no seu favor, no seu presente, no seu socorro, no seu favor, está a vida. Ele fica nervoso, ele fica bravo, sim, mas no seu favor ele nos presenteia na hora que para, na hora que a ira diminui, que ele se acalma. No seu favor está a vida. E quando ele se acalma, que passa a ira, que passa o furor, que ele se acalma, o que acontece? Ele nos abençoa. Daí ele diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque não passa de um momento a sua ira. Pouco tempo, Deus fica bravo comigo, com você, nervoso comigo, com você, por pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. E no seu favor, quando passou, que ele
que ele olha para mim e para você e lembra, eles são só pó. Ela é pó, tu és pó. É só um gafanhotinho diante de mim. Eu tenho que abençoar, eu vou socorrer. No seu favor está a vida. E ele abençoa, trazendo vida, cura, salvação, libertação, perdão, milagre. Porque ao anoitecer ou à noite, podemos chorar. Pecamos, erramos, caímos, mas de repente nós deitamos na cama e começamos a lembrar o que aconteceu e choramos. E quando há choro, com quebrantamento de coração, e o Senhor vê, o que acontece? A alegria vem ao amanhecer. Deus viu o nosso erro, Deus viu o nosso pecado, ficou irado conosco. Porque não passa de um momento a sua ira. Mas é rapidinho, é momentâneo, instantes. Deus se ira. A sua palavra diz assim, que Deus ama o pecador. Ele detesta, ele odeia, ele não gosta, ele não suporta o pecado. Mas ele ama o pecador. Por quê? Porque o pecador foi ele quem fez. É criatura dele. E aquele que já aceitou a Cristo como Salvador é filho dele. Ele nos ama. Ele não quer ver nós perecermos. Ele não quer ver o nosso fim. Ele quer ver nós bem, felizes, abençoados, salvos, curados, libertos. Então, a sua ira, a sua braveza dura só um pouquinho de tempo, é só um momento, é só um instante. Aí, ele lembra do seu favor, do que ele fez, do que ele faz por nós, de tudo que ele nos prometeu e lembra, não, eu vou abençoar. Ele traz vida no seu favor, vida. Hoje ele quer te abençoar, hoje ele quer te dar vida. Vida de bênção, vida de vitória, vida real. Por quê? Porque quando o homem ou a mulher chora diante de Deus, durante a noite pode ter sido a tua noite de lágrimas, de sofrimento, de dor. E enquanto você chorava, pensava nos teus atos, no que tem acontecido. E se você quebrantou o teu coração, se houve quebrantamento no teu coração, daí vem lá o Provérbios, que é a leitura, o verso principal, Provérbios 16:3. Oh, aleluia. Daí vem ali Provérbios, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, tudo ele vai restabelecer, ele vai dar a solução, ele vai mostrar o caminho, ele vai fazer o melhor. E fui me alimentando da palavra do Senhor. E voltei para o Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, éramos como os que sonham. Parecia ser um sonho. Parecia que nós estávamos sonhando, cativos, presos, sofrendo. Não podíamos cantar. Deixamos de lado a harpa, o saltério, e só chorávamos, trabalhávamos, apanhávamos, chorávamos. Hoje o Senhor quer te abençoar. Hoje o Senhor está dizendo para você, para de chorar. O choro já passou, durou a noite inteira. Não sei qual é o tamanho desta noite que você tem chorado. Para alguns é uma noite normal, mas para alguns é meses, é anos, chorando por algo que aconteceu. Tem chorado, mas hoje o Senhor traz a sua palavra dizendo para mim e para ti, conserta, começa comigo, começa com Deus. Pai, eu pequei, Pai, eu errei, Pai, eu caí, Pai, foi o que aconteceu com Israel. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Deus. Eles estavam chorando, presos, porque eles foram feitos cativos em Babilônia. Por que eles estavam cativos em Babilônia?
porque deixaram de Deus, se voltaram para a idolatria, para o mundo, para o pecado, esqueceram-se de Deus. E quando o homem, a mulher, o ser humano esquece-se de Deus, Deus deixa ele cair. Deus deixa ele ir para o fundo do poço. Deus deixa, Deus permite, porque a escolha é minha, é tua. Fomos nós que escolhemos deixar de seguir a Deus, de ouvir a Deus, de amar a Deus. E foi o que aconteceu lá no passado, e é o que acontece até hoje com todos nós. Às vezes tem pessoas que nos pedem oração, e a palavra do Senhor diz assim que nós temos que ter discernimento e saber o que vamos pedir. Porque tem pessoas que às vezes estão sofrendo, estão padecendo, mas, preste atenção, não é por acaso. É porque ele ou ela escolheu algo que feriu a Deus e Deus não vai contra a sua palavra. Aí o que ela ou ele está colhendo é o que ele e ela plantou. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Deus. Eles estavam cativos por culpa deles, não era culpa de Deus. Não foi porque Deus deixou deles. Não foi porque Deus abandonou eles. Não, eles se afastaram de Deus. Eles começaram a seguir a idolatria. Eles largaram suas harpas, seus saltérios, pararam de adorar a Deus. E Deus permitiu que eles fossem presos, feitos escravos em Babilônia. Quem sabe essa dor, essa dificuldade, este problema que você está enfrentando, passando, não é por acaso. Às vezes é prova. Sim, às vezes é prova. Às vezes é porque tinha que acontecer, sim. Mas às vezes é a mão, a permissão de Deus. A paz do Senhor, Patrícia, bom dia, Deus te abençoe. Às vezes estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Foi o que aconteceu lá. Eles não quiseram ouvir a Deus, deixaram a Deus, começaram a seguir a idolatria, deixar de seguir a Deus, de servir a Deus. O que aconteceu? Ficaram presos, foram cativos pela Babilônia. E aí agora o que eles faziam lá na Babilônia? Choravam, pranteavam, choravam, diz a palavra do Senhor que eles choravam, dizendo, não podemos tocar a nossa harpa, não podemos pegar o nosso saltério, não podemos louvar e adorar a Deus. Porque lá eles só tinham que trabalhar, apanhar e trabalhar, apanhar e trabalhar, apanhar e trabalhar. Não tinham tempo para mais nada, era só trabalho, era escravidão. Mas Deus não estava com eles? Claro que Deus estava. Claro que Deus estava vendo. Claro que Deus estava olhando. Claro que Deus estava ali, mas livre arbítrio. Direito de escolha, colher aquilo que plantou, comer aquilo que semeou, comer aquilo que você colheu. Nem tudo aquilo que passamos na nossa vida é culpa de Satanás. Nem tudo aquilo que enfrentamos no nosso dia a dia é culpa do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, daquele que te persegue. Não. Às vezes a culpa é tua mesmo. Você está colhendo o que você mesmo semeou. Se eu semeio arroz, eu vou colher arroz. Se eu semeio feijão, eu vou colher feijão. Se eu semeio trigo, eu vou colher trigo. Não tem como eu colher açúcar se eu plantei feijão. Não tem como eu colher café se eu plantei arroz. Você colhe aquilo que você semeia. Quais são as sementes que tem semeado? Aí choravam, se lamentavam. E Deus estava ali. Permissão, isso significa permissão de Deus. Deus permitiu, Deus deixou que acontecesse. Por isso que Deus permite e deixa que aconteça coisas em nossas vidas. Precisamos buscar a Deus. Enquanto o povo de Deus não
tivesse quebrantamento no coração, olhasse em frente e dissesse: não fui eu, sou eu que estou errado. Fomos nós que pecamos. Enquanto o povo não olhou para si e reconheceu: fomos nós que pecamos. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus não nos abandonou, foi nós que abandonamos a Deus, foi nós que deixamos de servi-lo, foi nós que paramos de louvá-lo, foi nós que paramos de adorá-lo, nós ficamos quietos e fomos entrando para outro caminho, servindo outros deuses, fazendo coisas erradas que nós mesmos sabíamos que era errado. Agora estamos aqui cativos por nossa culpa. Quando o povo viu e entendeu isto, que começou a clamar perdão a Deus, começaram a clamar: perdoa-nos, ó Deus. Aí Deus pôde intervir. Aí Deus pôde agir. Aí Deus tirou-os da Babilônia. Aí mudou a situação. Aí todas as nações que estavam em volta do povo de Israel viu a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, quem é e quem não é de Deus, porque daí diz a palavra do Senhor, no verso 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, então se dizia entre as nações, o povo que estava em redor. Quando Deus age na minha e na tua vida, aqueles que estão ao nosso redor, os vizinhos, os parentes, os amigos, os de perto, os de longe, até mesmo os inimigos, veem nitidamente no nosso viver a diferença. Foi o que aconteceu lá. Então se dizia entre as nações, o povo que não era de Deus começou a olhar para eles e olhava e diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Porque o Senhor mudou o cativeiro do seu povo, da sua nação, tirou eles de dentro de Babilônia, restaurou Israel. E Israel começou a louvar, adorar e sorrir. A alegria do céu, a alegria de Deus faz a diferença em nossas vidas. Quer a bênção? Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser salvo? Quer solução para o teu problema? Quer o aumento salarial? Quer que Deus abra a porta do emprego? Comece a fazer a tua parte. Enquanto Israel não caiu de joelho reconhecendo que eles estavam em pecado, que eles haviam pecado contra Deus, eles estavam presos, cativos, apanhando escravos e sofrendo. Eles precisaram primeiro reconhecimento. Eu sou pecador. Segundo, quebrantamento no coração. Porque não adianta só dos lábios, só da boca para fora. Aqui dentro, no coração, na alma, no espírito, tem que quebrantar diante de Deus e clamar misericórdia. Perdoa-me, ó Deus. E Deus Deus lê o nosso pensamento. A sua palavra diz assim, que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Deus que lê e viu, está vendo aí agora o que está na tua boca. Deus sabe o que você está pensando. Tudinho. Sua palavra diz assim que não cai um fio de cabelo sequer da nossa cabeça sem que Ele saiba, sem que tenha permissão dEle. Oh, aleluia. Ele sabe se aqui dentro está condizendo com o que eu estou falando, com o que eu estou fazendo. Ele sabe na tua vida. Ele olha aqui dentro. E quando Ele olha aqui dentro que há mesmo, que está havendo quebrantamento, que está sendo genuíno, que está sendo verdadeiro, como foi aqui com o seu povo, aí Ele vem e socorre. Voltamos lá para o Salmo 30. Voltamos lá para o Salmo 30. Aí Ele vem e socorre. Ele estava brabo, Ele estava irado. Salmos 30, verso 5. Ele ficou brabo, Ele ficou irado com o seu povo,
mas a sua ira dura um só momento, foi só momentos, só instantaneamente. Por quê? Porque ele é amor, porque ele é perdão. Quando ele olha para mim, para você, e vê que há quebrantamento, que vai haver mudança, aí ele traz a vida. Porque sua ira dura um só momento, no seu favor, no seu presente, no seu ver que vai haver mudança, ele dá a vida. E a vida vem de várias formas, como eu disse: cura, libertação, transformação, perdão, milagre, solução. Aquilo que você precisar, ele faz. Segundo a tua fé, segundo a minha fé. Porque precisamos fé para crer que ele é, que ele pode, que ele faz. Aleluia. Aí ele diz assim: o choro dura uma noite. Agora para de chorar. Chega, chegou o teu dia. Porque a alegria vem ao amanhecer. Hoje Deus quer fazer amanhecer na tua vida. Entrega o teu coração para ele. Muda o pensamento, muda os atos, muda as atitudes. Peça perdão para ele e ele vai agir. É ele quem faz, é ele que pode. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas Deus é, Deus pode e ele faz todas as coisas. E ele faz, se for preciso ou impossível, só para te ver sorrir. Este é o prazer de Deus. Para te ver sorrir, para te ver vencer, ele faz o impossível. Creia, é preciso crer. Eu não sou cantora. Se vocês me repararam nas minhas plataformas, está lá serva. Serva do Deus vivo. Por quê? Porque servo é aquele que faz aquilo que é mandado. O dono, meu dono, eu sou serva do Deus vivo, serva do Senhor Jesus, serva de Deus. Aquilo que ele me pede, eu tenho que fazer, porque servo faz o que seu dono manda. Então, pastor eu não sou, missionário eu não sou, cantora muito menos, porque o que prova para o mundo secular aí que é cantor é CD gravado, é disco nas rádios. Não sou. Mas eu sou uma serva do Deus vivo. E você, o que és? Que tem sido para Deus? E eu estava ali fazendo o meu devocional e Deus, Senhor, já tem me dado alguns hinos. Quem me acompanha sabe, já viu que eu tenho algumas composições. E aqui vai uma quentinha. Não tá bem certinha ainda, mas tem uma quentinha aqui para você. Saída direto do trono, preste atenção. Deus restituiu meus sonhos. Sim, Deus me trouxe um novo sorrir. Deus me fez jubilar e me deu motivos para cantar. Deus restituiu os meus sonhos. Sim, Deus me trouxe um novo sorrir. Deus me fez jubilar e me deu motivos para cantar. Outrora eu vaguei sozinha, fui escrava, dominada por meu eu, e as lágrimas rolavam em meu rosto. Babilônia só me fazia mal. Babilônia só me fazia mal, mas Deus restituiu os meus sonhos. Deus
trouxe um novo sorrir. Deus me fez jubilar e me deu motivos para cantar, e me deu motivos para cantar. Trabalho, cansaço e fadiga, chicote que cortava o coração, harpa, saltério abandonado, e em meus lábios só dor, decepção. Harpa, saltério abandonado, e em teus lábios só a dor, decepção. Deus quer restituir teus sonhos, sim, quer fazer você sorrir. Deus quer fazer-te jubilar e te dar motivos para cantar. Deus restituiu os meus sonhos. Deus me trouxe um novo sorrir. Deus me fez jubilar e me deu motivos para cantar. Ah, Senhor, neste momento reconheço, ó Pai, os meus erros, os meus pecados. Perdoa, Pai, perdoa os meus erros, pois foi contra ti, ó Deus, sim, foi contra ti, somente a ti que pequei. Oh, faze-me voltar outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas que se passaram. Porque eu sei, Pai, que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria e trazendo consigo os seus molhos. Deus restituiu os meus sonhos. Deus me trouxe um novo sorrir. Deus me fez jubilar e me deu motivos para cantar, e me deu motivos para cantar. Ele me deu motivos para cantar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Deus restituiu os meus sonhos. Deus me trouxe um novo sorrir. Deus me fez jubilar e me deu motivos para cantar. Deus quer restituir
teus sonhos. Sim, Deus quer trazer-te um novo sorrir. Deus quer fazer-te jubilar e te dar motivos para cantar e nos dar motivos para cantar e nos dar motivos para cantar. Oh, aleluia! Tá aí, quentinho do trono da graça, para mim e para ti. Você não vai achar esse louvor em lugar nenhum, porque o Senhor me deu nesta madrugada. E é o louvor que o Senhor, é a palavra do Senhor para você, Eronilde. É a palavra de Deus para você, Theo. É a palavra de Deus para você, Luciene. É para você, Patrícia. Ele quer te dar nesta manhã motivos para cantar, para sorrir, para jubilar na presença do Senhor. Aleluia. Ele está te trazendo um refrigério nesta manhã. Ele está te trazendo a sua bênção nesta manhã. Chega de chorar. Toma posse da harpa. Toma posse do saltério. Não deixe abandonado. Não enterra o talento que ele te deu. Não enterra o talento que ele te deu. Ele tirou, ele libertou o povo da Babilônia. E eles voltaram para Jerusalém e tomaram em suas mãos a harpa, o saltério, e começaram a louvar e adorar e exaltar o nome do Senhor, porque só o Senhor pode fazer isto. Há coisas na minha vida e na tua vida que só o Senhor pode fazer. Não adianta procurar advogado, médico, nada neste mundo vai resolver o teu problema. Há coisas aqui dentro do nosso viver, no âmago, no coração, na mente, que só o Senhor pode fazer. Situações em que passamos que é só a mão de Deus. E para ele agir, como diz ali no Salmo 30, ele ficou com fúria, ele ficou brabo por causa do meu erro, do teu erro, por abandonar ele, por esquecer dele. Estamos colhendo o que semeamos. Mas sua fúria, a sua braveza dura só um momento. Quando ele vê em mim e em ti, mudança, reconhecimento, oh aleluia, aí ele muda. Aí ele transforma. Aí ele faz. Reconheça, como disse ali no louvor, fui eu que pequei. Fui eu que errei. Reconheço que sou carente, que preciso do Senhor. Aí Deus vem e age. Aí Deus vem e entra com providência. Faça a tua parte. Dê o passo, o primeiro passo. O resto, demais, tudo diz a sua palavra. Quando eu creio, quando você crê, tudo ele fará. Deus abençoe a cada um. Vamos orar sim, irmão André, já anotei aqui o teu nome. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vai para o trabalho em paz, com a bênção de Deus, guardados na sombra do Onipotente. Santo e poderoso Deus, tu que sonda, Senhor, a nossa mente e coração, conhece todas as coisas, vê e sabe e pode todas as coisas. Quero te louvar neste momento, te agradecer e te engrandecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. É o Senhor quem tem nos protegido, nos sustentado e nos suportado, porque pecamos ao Pai diariamente. E a sua palavra diz que não há um sequer que não peque, todos pecamos diariamente. E neste momento, Senhor, eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Assim como pelos erros, pecados deste irmão, desta irmã que está se abrindo diante de ti e confessando o seu erro, o seu pecado. Ah, Pai,
Seja ele em atos, em palavras, em pensamentos, em olhares, não importa como foi o pecado ou o erro. Tu é poderoso em perdoar, Senhor. Oh, Jesus querido, cobre-nos com o teu sangue e dá-nos um novo sorriso, um novo cantar, que o mundo veja, Senhor, em mim, em nós, o brilho do céu, o perfume de Cristo, a diferença de Deus no nosso lar, na nossa família, no meio do teu povo, na tua igreja, para com os teus filhos. Vai salvando, vai curando, vai libertando, vai transformando vidas. Passeia nos lares nesta manhã, Senhor. Desfaz a contenda, desfaz todo o mal, Senhor. Todo espírito contrário do inferno, de opressão, de depressão, de briga, de intriga, de morte. Sai em nome de Jesus, no poder do nome santo de Jesus. Aleluia. Esparge teu sangue sobre as nossas vidas, Senhor. Entra, Pai, agora com cura, Senhor, na vida do irmão André Ferreira, da Eva Mancini, Senhor. Opera, Pai, na Nice Xavier, Giovanni Rodrigues Xavier, Davi Rodrigues Peire, Renato. Oh, Senhor, continua abençoando a Jusileide Maria, a loja, Pai, JC Variedades, a Simone K, a Fra Espina, Alain, Kailon, Pai, a todos que estão na lista da oração do mês de abril. Oh, Senhor, Tu és santo para curar, para libertar, para transformar, para salvar, para... Pai, não deixa os teus só, não deixa o teu povo perecer, perdoa-nos porque somos falhos, somos carentes, somos dependentes de Ti e ajuda-nos a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, para mudar, Senhor, para que haja mudança, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que a paz do céu, a paz de Cristo, que ultrapassa qualquer entendimento, aleluia, venha encher a tua vida, o teu coração, o teu pensamento. Que possamos testemunhar, testificar as bênçãos de Deus, o que Deus tem feito para conosco em nossas vidas. Receba a bênção. Este foi o nosso alimento diário neste sábado, dia 26 de abril. Que ele fique guardado nas tábuas do teu coração, porque o salmista disse assim: guardei a tua palavra, gravei, escrevi no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Guarda no teu coração, para no momento da fraqueza, a palavra gritar lá dentro e você não pecar contra Deus e não perder a bênção e a proteção de Deus. Vamos semeando coisas boas, vamos semeando a bênção, a palavra de Deus, uma vida perfeita na presença do Senhor para poder ter boa colheita e para poder pegar a harpa, o saltério e cantar e louvar e não ser mais escravo nem do medo, nem do pecado, nem do inferno, nem do mal, nem de Satanás, mas livres, libertos na presença de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu abraço. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com tua vida, no teu lar, hoje para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Até uma próxima, se Deus permitir. Ah, não esquece, depois me procura lá no YouTube e vai se alimentar novamente, vai estar lá na íntegra. E passa para outro, compartilha, não esquece. Amém? Deus seja louvado.